Olá, tudo bem? Hoje o nosso post é um pouquinho diferente. Eu convidei o Domingos Assunção, que é colunista aqui do portal Roma News também, da coluna Tributando, que acabou de chegar de Londres e que ele vai conversar com a gente sobre o comportamento dos ingleses. Quais as diferenças entre o comportamento nosso, dos brasileiros, e o comportamento do povo inglês. Domingos, super obrigada por ter vindo. Ana, muito obrigado a você pela gentileza do convite. É uma grande honra para mim estar aqui com você. Obrigada, querido. Vamos lá, nós vamos falar com vocês hoje sobre o jeito britânico de ser pelo olhar de quem passou lá 6 meses. Domingos, eu queria saber contigo as principais características dos britânicos, entendendo que o Reino Unido é formado por 4 países, não é isso? Isso. Com histórias e com povos diferentes. Então, como é que funciona tudo isso? Explica um pouquinho. Para quem não sabe, o Reino Unido é composto por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Vamos Exatamente. E com sotaques profundamente diferentes. Muito diferentes. Sim. E dialetos, muitas vezes, nas regiões. Por exemplo, na região do País de Gales, há um dialeto, né? Entendi. É muito distinto, muito diferente do inglês tradicional que nós conhecemos. Mas, como você falou, o Reino Unido é formado por essas 4 nações, não é? Reunidas em torno da monarquia britânica, porque hoje o rei é o chefe de Estado das 4 nações que estão reunidas naquilo que nós chamamos de, justamente, Reino Unido. Tá. Em relação à característica do povo, não é? Eu posso dizer o seguinte, eu morei na Inglaterra, propriamente dita, e na Inglaterra, aquilo que eu destaco como característica é a cordialidade, a educação, a formalidade e a solenidade de comportamento. Bom, nós vimos tudo isso agora no velório e no enterro da rainha, né? Pessoas que ficaram, pessoas do povo, gente do povo, que ficou horas a fio numa fila, apenas para menos de 2 minutos. Olhar o caixão, que não tinha nada além só o caixão, não é verdade? Isso é de muito respeito. E nós vimos uma fila organizadíssima. As pessoas não furavam, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha papel pelo chão. Quem assistiu pela televisão deve ter ficado tão impressionado quanto eu. Mas vamos lá que eu quero saber alguns detalhes. É verdade que eles têm mania de falar sobre o tempo? Sim, é verdade, sobretudo porque o clima na Inglaterra é muito instável. Ora você está debaixo de uma chuva torrencial, ora aparece um sol brilhante diante de você ou sobre você, não é? Uhum. Então é muito comum o inglês falar sobre o tempo, justamente por conta dessa inconstância climática lá. Tá. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, que nós vimos agora. Eles fazem fila para tudo? Tudo impressionante e tem um senso de organização e respeito que foge do normal, certo? Às vezes você até se sente estranho porque o respeito, a formalidade é tão grande que você, meu Deus, eu mereço tudo isso. Por exemplo, eu sempre cito como ilustração o fato de você estar num bar ou num restaurante e a pessoa chamar você de Sir. Quem está te atendendo? Quem está atendendo, o garçom, Entendi. Chama você de Sir. Então ele fala naquele inglês formal dele, né? Sir, can I help you? Às vezes eles usam uma forma verbal até mais formal, que é o may. May I help you? É só muito estranho pra gente, porque o brasileiro é mais efusivo no comportamento, verdade. não é? Não, o garçom aqui muitas vezes já chega batendo na tua costa, te chamando de meu amigo, camarada, enfim. Aqui o garçom é rei pra gente, né? É verdade. Então, isso quer dizer que eles são polidos ao extremo? Muito. Eu não sei te dizer se são polidos ao extremo, porque eu não saberia te dizer qual é o limite da polidez. Entendi. Mas o fato é que eles são muito educados e eles levam isso muito a sério. Tanto na prestação dos serviços deles, no cotidiano, quanto numa relação de amizade. Entendi. Então, mesmo com uma pessoa que você tem ainda uma certa intimidade, eles continuam formais assim? Continuam formais em muitas situações. Por exemplo, se você está em público com alguém que é amigo, ele não perde a formalidade com você. Entendi. Porque, como eu falei antes, eles têm um senso de respeito e dignidade muito grande. Eles sabem separar a esfera
privada da esfera pública. Entendi. E outra coisa também que me disseram é que eles gostam de beber muito. Muito. Quinta-feira você sai nas ruas de Londres ou mesmo no interior da Inglaterra e os pubs estão completamente lotados. Mas isso não dá uma certa confusão, não? Não, ao contrário. Eles, mesmo bebendo, não perdem A a formalidade. compostura. Exatamente. Interessante, não é verdade? E, por último, eles têm um humor meio sarcástico. É isso? Profundamente, e eles têm consciência disso. É Eles mesmo? sabem que eles são sarcásticos. Por exemplo, eu tive uma experiência vivendo lá com uma família britânica e eu fui preparar minha comida. E uma das pessoas, não é, um dos donos da casa, chegou comigo e falou assim: que crime contra a natureza você está preparando hoje? Não é? Para você ver o nível do humor deles. Entendi. É refinado, mas muito, digamos assim, cortante. Não Eles é? acham que os americanos são bobos? São bobos, eles acham que os americanos não têm conhecimento da história, não respeitam a tradição, porque a tradição para o britânico é muito importante. Tanto é verdade que a monarquia atinge um patamar de importância tão grande porque eles consideram que é a ligação com o passado deles. Entendi. O passado glorioso deles. Entendi. Né? Então a tradição para eles é algo absolutamente relevante. E, Domingos, não houve, assim, nenhuma dificuldade? Eles não faziam nenhum tipo de gracinha ou, em algum momento, não te discriminaram por ser brasileiro, alguma coisa assim? Não, absolutamente. Eu tive uma experiência maravilhosa com os ingleses com quem eu tive contato. Mesmo em sala de aula, em que havia a autoridade do professor, eu não tive problema algum. O que eu senti, mas eu acho que não é uma especificidade dos ingleses, é uma característica de muitas pessoas que não têm conhecimento de causa, é que eles acham ainda que a Amazônia é um lugar isolado onde há apenas animais e uma floresta fechada. Entendi. Quando eu falei para eles assim, a minha região é o norte do Brasil, é a região amazônica, eles falaram, como é possível isso? Morar no meio da floresta. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Mas é fruto de uma ignorância. Gente, então, olha, uma aula aqui com o Domingos, não é verdade? Eu, se fosse você, conversava mais com ele para saber como é que você faz um intercâmbio. Vale a pena, né, Domingos? Vale muito a pena, desde que você se prepare com antecedência. E nisso eu até te agradeço, porque Imagina. eu fui para a Inglaterra com a ajuda da Ana Celeste, que me indicou uma pessoa competentíssima para cuidar da burocracia. Então, quando você se prepara, você tem... Isso é importante também. Muito, muito. Não é só você pegar um avião e ir embora na loucura. É você procurar uma agência, procurar um profissional que seja respeitado, para você fazer como o Domingos fez. Eu acredito que só assim que você tem uma experiência que é válida, uma experiência perfeita. Eu acho que é muito legal esse negócio do intercâmbio, para que você veja que existe uma outra cultura, principalmente os ingleses, que a cultura é completamente diferente da nossa, não é verdade? Em termos de postura, de alimentação, de tudo. Então, olha, eu te aconselho, você quer ir aprender? Vai. Vai porque vale muito a pena. Domingos, super obrigado, adorei. Acho que a gente ficava conversando aqui horas a fio. E você gostou também do conteúdo? Compartilha, assina o nosso canal, assina também o Tributando. E semana que vem a gente volta a se falar aqui no Portal Roma News. Quer se despedir? Não, só quero agradecer pela oportunidade uma vez mais. Foi um grande prazer estar aqui com você, Ana. Obrigada, Domingos. Beijo, gente. Até a próxima.